Já está disponível na internet o site www.museudalavajato.com.br. Você já sabe, é tudo junto em minúscula, sem acento, sem tio, essas coisas. É um instrumento imprescindível para a pesquisa, seja acadêmica, seja jornalística, seja de que interesse for, sobre aquele período iniciado em 2014, que durou até muito recentemente, em que o país foi virado do avesso. A indústria brasileira sofreu um baque, principalmente a indústria da construção civil. A Odebrecht praticamente sumiu do mapa. A Petrobras levou golpes violentíssimos por conta dessa devassa promovida pela Operação Lava Jato. E esse site esclarece muita coisa em quatro ramos diferentes, em quatro vieses diferentes. O primeiro, um viés jornalístico, que é um centro de documentação que tem a finalidade de reunir e disponibilizar para pesquisas e consultas notícias de diversos veículos de comunicação que cobriram a Lava Jato, foram todos. Para você ter ideia da abrangência e profundidade desse levantamento, apenas do jornal O Estado de São Paulo somam 45 mil recortes de notícias que foram veiculadas. E quando nós lembramos que a imprensa era maciçamente contrária às vítimas da Lava Jato, que era o ex-presidente Lula, o PT, essa coisa toda, e endossava praticamente todas as ações levadas a cabo pelo juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e a sua patota lá de Curitiba, você tem ideia da importância do que vai se revelar nesses documentos, e que são apenas jornalísticos, né? E que servem como ponto de comparação para o que nós vimos acontecer depois. O segundo viés é o segundo viés jurídico. O Centro de Documentação tem como finalidade disponibilizar as principais informações sobre os processos da Lava Jato, bem como fornecer documentos relevantes para pesquisas e consultas, que é o que eu falei ainda há pouco, para você fazer investigações nesse site e descobrir coisas que foram feitas na Lava Jato ao arrepio da lei, aqui no caso desse aspecto jurídico, desse viés jurídico. O outro viés é de trabalhos acadêmicos, uma seleção de obras, ensaios, artigos e publicações referentes à lawfare e suas aplicações. As obras foram indicações do corpo docente do Deep Lawfare, e as seleções se deram através de levantamentos do Centro de Documentação. Lawfare, para quem não está sabendo ainda ou não se lembra, é a utilização do arcabouço legal disponível no país para fins políticos ou fins de perseguição a pessoas determinadas, a segmentos determinados. É a utilização da lei em benefício próprio contra pessoas ou segmentos, porque aconteceu em relação ao PT, à esquerda em geral, e a pessoas como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, é o tema do quarto viés, que é a Vigília Lula Livre, um espaço voltado à memória não só dos acontecimentos históricos que permearam os 580 dias da Vigília Lula Livre, mas também das pessoas que os construíram através de documentos, depoimentos, textos, fotos, mapas e muito mais. Trata-se, como a gente vê, de um instrumento novo e bastante abrangente. Ele atinge e inclui uma série de aspectos que nos interessam muito de perto. Independentemente de estarmos nesse processo eleitoral ou nesse processo de lavagem da roupa suja da Lava Jato, nós temos de guardar, salvaguardar esse tipo de instrumento, porque ele é de uma ferramenta de estudo acadêmico, de estudo de todos os níveis, que vai ficar para a história do Brasil. É um meio de nós estudarmos o que aconteceu na história recente desse país, recentíssima do país, e que nós podemos descortinar com mais clareza
a partir da consulta a esses documentos que estão lá preservados. Foi um trabalho muito bem desenvolvido por jornalistas, por historiadores, por advogados, por operadores do direito, que se debruçaram sobre esse material, fizeram a pesquisa, fizeram o levantamento e depois organizaram tudo isso. Esse aspecto da vigília Lula livre é interessante porque as visitas que foram feitas ao ex-presidente Lula lá na Polícia Federal em Curitiba foram todas documentadas, não pela polícia só, mas foram documentadas pela vigília que estava do lado de fora. Muita gente saiu de lá de dentro da Polícia Federal e deu depoimento gravado falando de como encontrou o Lula, como ele reagiu, essas coisas. E isso é de extrema importância para que nós entendamos também o espírito, o ânimo que havia no país naquele momento, principalmente o ânimo que norteava as ações, tanto da Lava Jato quanto da reação à Operação Lava Jato. E quanto da Lava Jato permaneceu arraigado na sociedade curitibana, paranaense, do sul do país e que se sustenta até hoje através da demonstração de apoio inconteste ao presidente Jair Bolsonaro. É bom lembrar sempre que Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, se desvinculou da magistratura, deixou de ser juiz para se tornar ministro de Estado da Justiça de Bolsonaro, com quem acabou rompendo, se lançou candidato à presidência ou pré-candidato à presidência, não encontrou abrigo em nenhum partido que se dispusesse a recebê-lo, acabou num partido que deu-lhe uma volta, deu uma rasteira legal e agora está sem rumo na política nacional. Mas mostra isso claramente, e você vai ver isso consultando esse site, essa plataforma, essa nova ferramenta que está à disposição desde o início desse mês. Você vai constatar como os dias se sucedem na nossa política, com novidades que são muito retumbantes, muito mirabolantes e que no final das contas não dão em nada. São tiro na água, são coisas assim. É muito interessante a gente ver isso. Acesse lá www.lavajato.com.br. Um abraço.